Oi, turma, tudo bem? Hoje nós vamos estudar o capítulo 5, da nossa matéria de Relações Humanas, Ética e Cidadania, e do livro que foi proposto. O capítulo 5 trata da conduta cidadã, né? Basicamente, a autora vai dizer no início do livro que esse capítulo vai tratar da relação do indivíduo com o Estado. Ela vai traçar, a princípio, nos primórdios, né? Na Grécia Antiga, em que somente havia uma exclusão, né? De pessoas, mulheres e crianças, e não escravos eram detentores de cidadania. E o que significa cidadania, no caso, né? Vem da origem grega, né? De civitas, se eu não me engano, que vai dizer que é aqueles que habitam na cidade, tá? E depois ela vai falar da Roma Antiga, né? De Roma, no caso, que a cidadania era exercida pelos patrícios e que depois foi flexibilizada para os escravos, inclusive. Mas aqui para nós, levando para a nossa realidade, né? Assim como veio do decorrer da evolução da sociedade, essa ética, o indivíduo, a relação do indivíduo, né? A ética social, a relação do indivíduo com o Estado, é muito similar com o que a gente falou em relação ao direito. Por isso que eu disse para vocês que o direito, ele anda bem rente, bem lado a lado com a ética e a moral, né? Por quê? É uma conduta que se espera do cidadão, né? É uma conduta muitas das vezes normatizadas e outras não. Quando eu falo normatizadas, é que é prevista em lei. E as que não são normatizadas a gente chama de costumes, né? Como a gente disse nos capítulos anteriores, há um exemplo lá da religião, que eu disse para vocês que há um certo tipo de penalidade ou repressão, mas não de forma legal, mas daquele grupo, daquela sociedade que não aceita determinado tipo de comportamento, né? E aí, eu vou trazer aqui para o lado do direito, né, da relação do indivíduo, que não deixa de ter a ver com o nosso assunto, né, porque já que a ética e cidadania, né, relação do indivíduo com o Estado, então certamente o direito está envolvido, porque quem regulamenta o Estado é o direito, né, o direito que vai estabelecer os seus limites, as suas competências, né, então a gente pode dizer o seguinte, que há uma limitação do Estado quanto a alguns direitos, né, indisponíveis, direitos invioláveis do cidadão. E eu sempre refiro a vocês o capítulo, ou o artigo 5º da Constituição Federal, que ele vai dizer lá sobre o direito da liberdade de expressão, o direito à liberdade, né, que a gente fala de locomoção, o direito à privacidade, o direito à produção intelectual. Então, há diversos tipos de direitos, a gente fala de direitos materiais e direitos imateriais, porque lá também vai estar descrito o direito à propriedade, né? Então, esses direitos eles devem ser observados e o Estado não pode violar esses direitos, né? Então, quando a autora fala da relação do indivíduo com o Estado, o que está previsto na Constituição Federal como direito inviolável do cidadão, principalmente no artigo 5º da Constituição Federal, o Estado não pode
adentrar esse mérito, o Estado não pode violar esses direitos. Esses direitos que são previstos, esses direitos invioláveis, são a limitação do Estado para com o particular, né? E nós vemos muitas das vezes que o Estado ele viola esses direitos. Então é por isso que a gente tem um poder judiciário para poder velar sobre não só esses direitos, mas tantos outros, né? Como, por exemplo, que tem também no artigo 5º o princípio do contraditório da ampla defesa, né? E nós vimos que muitas das vezes também não é oferecido para o particular o direito do contraditório e ampla defesa. Então isso tem que ser discutido junto ao judiciário, porque o judiciário, por natureza, é o guardião de todas as normas constitucionais, tá? Então, quando ele fala das liberdades individuais, ele fala dos direitos da relação do Estado e o indivíduo, né? A conduta do cidadão, ele está se referindo a isso, porque o Estado vai estabelecer uma ética, né? Entre aspas, né? Uma conduta esperada, porque vai ter uma gama de leis e a gente fala legislação, né? Uma gama de leis, de direitos e deveres, tanto por parte do Estado quanto por parte do particular, do cidadão, do indivíduo que compõe aquele Estado, tá? No texto também vai dizer que a partir da Revolução Francesa que vai haver uma participação ativa do cidadão. Nós sabemos que a Revolução Francesa foi um mar de sangue, foi algo muito triste, muito, como eu posso dizer, nefasto, horrível, né? Porque muito sangue foi derramado na Revolução Francesa por conta dos franceses, para os franceses depor a monarquia que existia. Naquela época, se eu não me engano, é Luís XVI, né? Tanto ele quanto a sua esposa foram mortos, inclusive os filhos. Foi algo muito feio, decapitados em praça pública. O filho não, mas o filho foi morto às escondidas, porque eles não queriam que restasse nenhum resquício, né? Não houvesse nenhum resquício de descendentes da monarquia. E foi muito triste. Depois da Revolução Francesa, houve a ascensão de Napoleão Bonaparte, que todos nós sabemos o que Napoleão Bonaparte foi capaz de fazer. Então, essas liberdades individuais, a participação do indivíduo, modernamente, foi uma questão muito dolorosa e muito sofrida para nós. Mas voltando aqui para o nosso assunto da relação do Estado e indivíduo, cada Estado vai estabelecer a sua ética, a sua moral, né? Seja de forma legal, seja de forma de costume, né? Que nós devemos obedecer em relação quando não for normatizado, você não será penalizado pelo Estado, mas poderá ser penalizado de uma forma indireta por aqueles integrantes do grupo social ou do local que você convive, tá? E por fim, né, eu vou repetir novamente, na Constituição Federal vai estabelecer limites para o Estado. O Estado ele é limitado, porque se a Constituição não estabelece limites para o Estado, nós estaremos vivendo um Estado déspota, ou seja, nós estaremos vivendo numa ditadura. E o que assim, no meu modo de ver, nós estamos bem próximo a isso. Não vou adentrar, né, como sempre, na seara política, mas no Estado brasileiro é bem presente na vida das pessoas, seja na criação dos seus filhos, seja no destino que a pessoa vai tomar. E isso é muito perigoso,
porque o Estado é composto de pessoas que são sedentas por poder. E o poder corrompe as pessoas, o poder faz com que as pessoas tomem atitudes, às vezes, nefastas e impensadas. Então, nós, como cidadãos, né, devemos velar pelos nossos valores, pelos nossos princípios e nos defender quanto à tirania do Estado, né? Porque o Estado já tem uma vocação tirânica. Então, nós, dentro desses limites que foi estabelecido principalmente na Constituição de 1988, que é a atual, que está regendo o nosso país, nós temos que fazer valer nossos direitos, tá? E é interessante também que nós vemos sempre questões relacionadas a organismos internacionais que veem que o nosso Estado e nossas autoridades batem continência para esse tipo de normatização, esse tipo de orientação que vem de órgãos externos que não vivenciam a nossa realidade. Isso também é muito perigoso. Nós temos que tomar muito cuidado em relação a isso. Porque a mídia e os meios de comunicação colocam essas organizações acima de qualquer suspeita. E elas não estão acima de qualquer suspeita. Elas são falhas como qualquer outra pessoa, qualquer outro ente, tá? Então, eu sou a favor, você pode não ser, mas eu estou expondo minha opinião. Nós devemos saber o que é bom para nós, porque é a nossa sociedade. E você vai dizer, você é um patriota, sim, eu sou patriota, porque eu acho que todo Estado, nós que compomos esse Estado, nós sabemos o que nós queremos para a nossa vida e nós que iremos dirigir o futuro das nossas vidas. Porque, afinal de contas, nós somos frutos de uma colônia de exploração, assim como todos os outros países da América Latina. Nós precisamos de ter uma independência, seja moral, seja legal, seja intelectual. Nós não devemos submeter aos ditames de organismos internacionais, tá? Eu espero que vocês produzam uma atividade satisfatória, vocês vão ter a liberdade para poder tratar sobre o assunto. Talvez eu tenha fugido um pouco da temática, mas quando eu vi a autora falar da relação do indivíduo com o Estado, eu não pude negar e nem deixar de falar sobre o Estado brasileiro e sobre nossa relação com o Estado, né? Nós vemos sempre que o Estado brasileiro só quer ouvir o cidadão na hora do voto. Após o voto, ninguém quer ouvir o cidadão. Então, nós temos que nos manifestar, nós temos que tomar uma atitude frente às atitudes tirânicas do Estado. Quando eu me refiro ao Estado, eu me refiro aos 3 poderes. Eu não me refiro só ao presidente da República, o presidente da República não faz nada sozinho. Não, nós temos o legislativo, nós temos o judiciário e nós temos o executivo, né? O judiciário, o STF, o executivo, o presidente da República e o legislativo, a Câmara e o Senado. Nós temos que nos posicionar frente a esses órgãos, a esses entes de direito, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e coloque a presença na plataforma e depois responda as questões. Eu agradeço muito, a gente fala já já na plataforma. Um grande beijo.